Uma boa noite a todos os nossos irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um. Estamos gratos a Deus, pela oportunidade de estarmos com vida, segurança, saúde, e aproveitarmos aqui nesta noite de terça-feira para estudarmos, nos alimentarmos da palavra de Deus. Que o Espírito Santo possa estar controlando nossas mentes, nos inspirando para que fazemos o maior aproveito da palavra. Como já foi dito, o tema, é sobre a reforma protestante, que o mundo assim comemora, no mês de outubro, agora que passou, especificamente no dia 31 de outubro, fazendo referência ali a Martinho Lutero, sobre as suas teses ali pregadas por ele, defendidas por ele, sobre a reforma protestante. E nós iremos, neste momento, falarmos sobre essa reforma, o que ela significa em nossas vidas, o que ela significa realmente, essa reforma. A reforma, ela não se limita ao tempo dos reformadores aqui da Idade Média. Nós iremos ver e estudar aqui na Palavra de Deus, nos escritos da profeta do Senhor, que em todas as épocas houve, sim, reformadores. Isso nós já sabemos, não é nenhuma novidade. Só um comentário, esse mundo protestante evangélico comemora nessa reforma protestante, mas se Martinho Lutero ressuscitasse agora, nesses dias, o que ele realmente sentiria ao ver este mundo protestante, Qual seria a sua sensação, da toda a verdade ali que ele defendeu, Que nós sabemos que, infelizmente, aqueles, que foram ali, que deveriam estar defendendo a reforma, estão praticamente quase de mão dadas com o poder que Martinho Lutero teve o grande conflito, Infelizmente é isso, dele ver o que se tornou o evangelho e o protestantismo, Então é triste. Só um comentário. Então nós lemos lá em Mateus, no capítulo 17, Jesus falando de Elias, que Elias deveria vir, Então Elias teve na sua época. Quando se fala de reforma, se fala de restauração, se lembra, óbvio, do trabalho que Elias teve, ao comando de Deus, inspirado pelo Espírito Santo, de realizar na sua época. Então, Jesus faz a menção que Elias também tinha vindo no tempo, uma figura ali, já jogando para João Batista, também um grande reformador, ensinou muitas coisas, restaurou muitas coisas, e o Elias que há de vir, que Jesus mencionou, que o Elias iria de vir outra vez, para iniciar aí, não iniciar, mas finalizar uma grande restauração de toda a verdade. Nós não esquecemos que em Atos, no capítulo 3, se eu não estou enganado, que sem a restauração, restauração de tudo, Jesus, ele não volta. Então, essa restauração, nós podemos dividir ela, que seria uma restauração lá de Isaías, um capítulo e versículo muito conhecido nosso, Isaías, no capítulo 58, fazendo menção à restauração, à reforma, em si. No versículo 12, e os que de ti procederem edificarão os lugares antigamente assolados, e levantará os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador das rupturas
e restaurador das veredas para morar. Outra tradução das veredas antigas. Então, uma parte, podemos assim, dividida, né, da reforma protestante, da reforma de todas as épocas, é a restauração de princípios e fundamentos, né, da religião que se perdeu. Princípios da guarda dos mandamentos que foi deixada. É isso que traz essa reforma protestante. E temos uma segunda parte que é escrita até como título num grande livro, né, O Grande Conflito. Né, se nós vermos o livro O Grande Conflito, se trata de reforma, né, resgatar os princípios, né, ali, buscar a verdade, né, retirar a mentira. Né. O livro O Grande Conflito se trata disso. Todas as mentiras que foram ali colocadas pelo inimigo, né, o povo de Deus, escolhidos de Deus, né, eles têm por obrigação estar removendo o erro em busca da verdade. Né, nós temos um texto que vem confirmar isso, né, que se encontra no Grande Conflito. Aqui a referência na página 58, mas é daquele condensado. Né? Mas entre a verdade e o erro há um conflito. Nosso Salvador mesmo declarou: não vim trazer a paz, mas a espada. Referência a Mateus, no capítulo 10. Disse Lutero, uns poucos anos após o início da reforma: Deus me impele avante. Desejo viver em repouso, mas sou arrojado ao meio de tumultos e revoluções. Ou seja, aquele seguidor de Cristo, né, discípulo de Cristo, que deseja, né, uma vida de paz, sossego, repouso neste mundo, só se ele ficar em cima do muro. Né, porque não vai ter isso. A grande controvérsia é essa. Aqueles que defendem a pura verdade, a verdade restaurada, eles terão, sim, momentos, né, conturbantes, né, como Cristo disse, né, eu não vim trazer a paz. Então, haverá, sim, o desacordo entre familiares, né, entre amigos, infelizmente. Né, não aceitar a mentira. E nós vemos que o mundo religioso, infelizmente, aceitou. Né, por isso que crescem em número. Se você quer pegar uma igreja, né, que segue a verdade, é só você analisar o seu número. Né? Se o nosso movimento, se o movimento de Deus, né, os naturistas, deixarem os princípios, vão crescer. Isso é fato. Né? Então, se nós quisermos analisar se o movimento está saindo fora da linha traçada por Deus, é só ele começar a crescer. Né? Numa estatística, como nós temos da Igreja Mãe, se nós acompanharmos os anos de estatísticas de número, nós vamos ver quando eles começam a quebrar os princípios, um crescimento extraordinário, né? Chegando hoje a número de milhões. Né? Então, se alguém tem esse pensamento em nosso meio, que nós chegaremos a milhões, infelizmente, eu tenho que dizer que isso não bate nem com a Bíblia, nem com o espírito de profecia. Né? Infelizmente. Né? Infelizmente, para aqueles que guardam a verdade. Nós temos também um outro texto, Testemunho Seleto, no volume 2. Diz que o povo de Deus tem uma obra especial a fazer em reparar as brechas feitas em sua lei. E quanto mais nos aproximamos do fim, tanto mais urgente se torna essa obra. Todos quantos amam a Deus mostrarão que lhe trazem um sinal pela guarda dos seus mandamentos. Ou seja, essa divisão que há na reforma, né? Na reforma protestante ou na reforma de todas as épocas.
né, buscar restaurar aquilo que se foi perdido e automaticamente entrar nesse conflito, né, defender a verdade. É assim que nós devemos. Toda instituição, né, que um dia foi ali segurada pela mão de Deus, nós vemos que quando ela começa a sair fora dos princípios, ela começa a usar próprios textos torcidos tentando provar, né? Nós temos a Igreja Mãe, a Adventista, né, que diz, que cria, né, no 144.000 como literal, até o momento que, como se vai se enquadrar milhões de pessoas, né, num número literal de 144.000. Então, isso deixa de existir hoje. Se eu não estou enganado, eles têm umas 7 teses, né, sobre os 144.000. Né, e outras religiões, podemos dizer evangélicas, aí, com conceitos, né, totalmente distorcidos da palavra de Deus. Um outro texto, na página 73, agora eu não me lembro a referência aqui, o irmão Mateus acho que pode me ajudar, irmão Orlando, OA, abreviatura de OA. É meditação, né, irmão? Olhando para o alto. Isso, obrigado, irmão, na página 73. Aqueles que trabalham unidos, que desempenham fielmente sua parte em formar os fundamentos de muitas gerações, com esforço paciente e perseverante, serão chamados reparadores de brechas e restauradores de vereda. Esses são os conceitos que têm os reformadores. O que nós notamos que as pessoas, é algo assim, esse trabalho do inimigo na mentira é algo que cega de uma maneira, né, que quando você vai apresentar a verdade, é como se você estivesse apresentando a mentira. Entendeu? É algo assim, nós vemos a quantidade, né, que o inimigo coloca de força, porque você mostra texto, né, você confirma com 2 ou 3 testemunhas, né, conforme Cristo disse ali, que os versículos da palavra de Deus, né, e não abre os olhos da pessoa. Né? As pessoas creem em fundamentos que não existem. Né? Nós temos hoje sobre... Por isso que estão andando de mão dada, né, com o espiritismo, né, totalmente, né, por a maioria das religiões hoje, somente o adventismo, mas a maioria das religiões já não crê na volta literal de Jesus. Diz que isso é um conto. Né? Muitas religiões diz que o livro do Gênesis é um conto também, que aquilo lá não existiu. Né? E cabe a nós, o povo de Deus, né, provar biblicamente que aquilo ali é verdade. Né? Tendo a paciência, tendo a compaixão, né, de Cristo. Essa semana esteve um grande amigo e cliente aqui na oficina, né, e na hora dele despedir, ele disse: fique debaixo da nuvem, fazendo referência ao Antigo Testamento, né, o povo de Deus no deserto, que era protegido pela nuvem de dia, né? E daí ele falou: olha, fica debaixo da nuvem, pois debaixo da nuvem não falta, né, a proteção e o alimento. Aí ele disse: você já leu, né? Eu falei: já li. Né? Você viu lá que o maná caía todo dia e que se alguém pegasse mais do que o suficiente, apodrecia. Daí, neste momento, eu já disse para ele: e na sexta? O que acontecia na sexta? Daí ele disse: caiu o dobro. Eu falei: e no sábado? Não caía. Daí ele já disse: é o sábado, né? Eu falei: é o sábado. Né? Então, só basta nós pregarmos. É que eu não poderia virar para ele, né? Ele é evangélico, assembleiano, né? De maneira ríspida, né? Dizer para ele: não, mas você está falando para mim ficar debaixo da proteção, mas vocês são quebradores da lei de Deus. E isso não ajuda em nada. São poucas palavras que deixa com o Espírito. É que às vezes, quando eu digo nós, né, posso me referir a mim, nós queremos fazer o trabalho do Espírito Santo.
né? E a palavra de Deus diz que nem por força e nem por violência. Então, são palavras que, pela graça de Deus, pedindo a sabedoria do Espírito Santo, porque isso não vem de nós, né? Aquilo lá vai ficar na mente da pessoa e a pessoa vai ficar meditando, né? E, pela graça de Deus, ela pode um dia se converter à verdade. Vamos adiante, então. Nós temos que, então, pregar incessantemente contra falsas doutrinas, né? Que existem neste mundo. Nós temos, neste mundo, doutrinas e algo acontecendo que é totalmente absurdo, irmãos, que não dá, né? Eu compartilho alguns vídeos com os irmãos, né, deste mundo protestante, né, dito evangélico, que não é assim, a gente acha um absurdo a pessoa que está ali, um pastor, um missionário, ensinar, e o absurdo é as pessoas crerem naquilo, né? Porque religião, na verdade, virou um negócio lucrativo. Essa é a grande verdade, né? Isso aí é estampado, né? Então fazem disso um comércio usando a fé alheia, né? Usando a fé das pessoas para ali estar enganando, né? Nós temos, eu não sei se os irmãos viram a notícia, eu tenho até aqui, né, de um pastor, né, que está lá no noticiados nos canais, né, que em 2008 ele na igreja ele fez uma revelação, teve uma revelação de Deus que quando ele morresse não era para tocar no corpo dele, assim, não era para preparar o corpo dele, né, era para deixar lá numa geladeira, né, que tem nesses velórios, né, e hospitais ali, para deixar, porque ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Ele deu até a hora e por incrível que pareça, que as pessoas aguardaram isso, esperando essa doutrina de espiritismo acontecer. Isso está notificado, né? Ele até escreve que, ó, minha integridade física tem que ser totalmente preservada, pois ficarei 3 dias morto, sendo que no terceiro dia eu ressuscitarei. Meu corpo durante os 3 dias não terá mau cheiro e nem se decomporá, pois o próprio Deus terá preparado a minha carne e o meu cérebro para passar por essa experiência. Escreveu no documento. É estranho que as pessoas que acreditaram nisso, e próprio ele, não tem base bíblica, né? Que depois da morte, Eclesiastes, ele é claro, né? Que a pessoa não pensa, não raciocina, não tem nada, né? Então foi aguardado aí, né? E infelizmente não ressuscitou, né? Depois passados 3 dias, então tiveram aí que enterrar. Mas são essas mentiras, né? Que nós temos que, de um modo com sabedoria, né? Estar ali passando, pregando, né? E um outro texto falando sobre as épocas, né, e outros, aqui, ó, diz que em cada época houve testemunhas de Deus, homens que acalentavam a fé em Cristo como o único mediador entre Deus e o homem, que mantinham a Escritura Sagrada como a única regra de vida e santificavam o verdadeiro sábado. Quando o mundo deve a estes homens, a posteridade jamais saberá. Foram estigmatizados como hereges, impugnados e seus motivos, criticado ao seu caráter e suprimidos, difamados ou mutilado os seus escritos. No entanto, permanecem firmes, de século em século, mantiveram a fé em sua pureza como um sagrado legado às gerações vindouras, né? Nós podemos citar aí Moisés. Moisés teve parte importante na restauração de um povo que estava onde? Né? Simbolicamente no Egito, ou seja, no mundo. Né? E quando esse povo foi retirado por Deus do Egito,
Moisés teve que fazer uma restauração, porque o povo de lá, né, veio com costumes, né, do Egito. Então teve que ser restaurado e reformado, e não foi um trabalho fácil, nós sabemos disso, que Moisés teve que realizar. Tanto dos 600 mil homens, sem contar velhos, crianças, né, e mulheres, quantos entraram na Canaã terrestre? Somente 2, né, se mantiveram firmes ali, né, ao lado de Deus. Então nós vemos que não é um trabalho fácil, né, mas é o trabalho que Deus pede ao seu povo que seja feito, né? E esse trabalho de restauração, né, diz aqui, ó, só um texto comentando sobre Moisés, Patriarcas e Profetas, na página 179. Mas Moisés mostrara ao seu povo que a obediência a Deus era a primeira condição de livramentos. Os esforços feitos para restaurar a observância do sábado vieram a ser notados pelos seus opressores, né? E depois nós temos que entender que essa reforma, ela nada mais quer que preparar todo aquele que deseja ser um seguidor de Cristo à sua imagem. Nisso se baseia, assim está escrito, que se baseia a reforma protestante ou a reforma, né, a restauração de todas as coisas. Nos lugares celestiais, na página 176, a comissão confinada aos seus discípulos é dada a todos os que se acham relacionados com Cristo. Deve fazer todo e qualquer sacrifício pela satisfação de salvar vidas. Me desculpa, irmãos. Vidas que estão a perecer sem Cristo. Tudo que seja feito em nome de Jesus para abençoar e enobrecer e para restaurar em seres humanos a imagem divina é tão aceitável a Deus como foi a obra de Moisés. E para aqui encerrarmos, né, eu só queria deixar 3 textos somente com os irmãos. Uma é que nos conforta e nos traz uma promessa que nesse trabalho de restauração nós temos a ajuda, né, do Pai, do Filho, do Espírito Santo e dos anjos, né? Diz que o estandarte, isso está Mensagens Escolhidas, volume 3, página 110. O estandarte do chefe da sinagoga de Satanás foi erguido bem alto, e o erro aparentemente marchou em triunfo. E os reformadores, por meio da graça que lhes foi dada por Deus, travaram bem-sucedida peleja contra os exércitos das trevas. Foram-me apresentados acontecimentos na história dos reformadores. Sei que o Senhor Jesus e seus anjos observaram com intenso interesse a batalha contra o poder de Satanás, o qual juntou seus exércitos com homens maus, a fim de extinguir a luz divina. Então, esse é o objetivo de Satanás, né? Acabar. E por último, 2 textos que, na verdade, são textos que é uma pergunta dirigida a nós. Né? Em Mateus, no capítulo 19, e o versículo 21, conta aqui uma experiência, né? E uma indagação que Jesus fez a um jovem, né, para que participasse ali dessa restauração, desse movimento de reforma, né, que Jesus iniciou ali juntamente com os discípulos. E disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai e vende tudo o que tens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. E vem e segue-me. Né? Foi esse questionamento que Jesus fez àquele jovem rico, né? Que deixasse todas as coisas, né? Que engadasse nesse trabalho de salvar almas, né? E o último texto aqui diz assim,
que os reformadores, cujo protesto nos deixou como herança o nome de protestantes, sentiam que Deus os chamara para apresentarem o evangelho ao mundo. E assim depuseram a sacrificar posses, a liberdade e até mesmo a vida. Somos nós, nesse último conflito da grande controvérsia, tão fiéis ao nosso legado quanto foram os reformadores aos seus, né? Isso aqui é uma pergunta sendo feita, né, a nós, né, escrita pela profeta do Senhor, uma pergunta que podemos dizer que é o nosso próprio Deus fazendo a nós. Né? Estamos realmente, né, ser fiéis ao nosso legado, quanto foram os reformadores, porque haverá o tempo, sim, irmãos, e cujo esse tempo será breve, esperamos isso, né, que nós perderemos tudo para poder defender a verdade, para poder restaurar a verdade. Né? Isso é profetizado, está escrito. Né? Alguns ao ponto de perder a vida. Né? Esse último texto se encontra em Testemunho para a Igreja, no volume 6, e na página 403. Então, é isso que nós temos que, neste momento, raciocinarmos, né? Depormos a nossa vida para que o trabalho daqueles grandes homens, né? Martinho Lutero, John Hus, Wycliffe e outros, né? Calvino, né? Não seja um trabalho em vão, né? Um trabalho que os anjos almejam a fazer, né? Que pela graça de Cristo está em nossas mãos, um povo pequeno, pobre, né? Mas que com certeza tem um universo a seu favor, né? E a graça de Cristo. Que Deus possa abençoar a todos neste momento, né? Que possamos estarmos aí em comunhão total com Deus, né, para o fim desse grande conflito. É o meu desejo e oração a todos. Amém.